Olá, sejam bem-vindos ao canal. O vídeo de hoje vamos falar sobre as diferenças de ansiedade, medo, angústia, preocupação e estresse. É raro vermos alguém dizendo que está angustiado ou estressado. Algumas pessoas preferem dizer que estão preocupadas ou ansiosas, por mais que esses termos estejam relacionados a sentimentos negativos caracterizados por uma grande apreensão. Vamos entender melhor a definição de cada um. Primeiro, eu vou começar falando a definição de ansiedade. Assim como o medo, a ansiedade é uma sensação natural do corpo, mas que dessa vez ocorre diante da perspectiva de perigo. Em outras palavras, não é preciso uma ameaça real para que a ansiedade se faça presente. A simples ideia ou antecipação da ameaça é bastante. Trata-se de uma emoção voltada para o futuro, provocada principalmente pela imprevisibilidade das situações. Ela se manifesta em situações como antes de uma prova importante, uma entrevista de emprego, uma performance ou até mesmo antes de conversar com uma pessoa interessante. Até aí ela é considerada normal, mas pode se tornar patológica a partir do momento em que ela se torna constante e exacerbada. A ansiedade, diferentemente do medo, envolve uma série de outros fatores, além da avaliação de uma ameaça, como a falta de controle da situação, a incerteza e vulnerabilidade e a incapacidade de obter os resultados desejados. Ela é permeada por questões de e se, por exemplo, e se eu for mal na prova? E se a empresa me mandar embora? E se eu não gostar do trabalho? E se eu tiver uma dor no estômago? Tudo vem o e se antes. Outra diferença é que a ansiedade não traz a tendência à ação, pelo contrário, o indivíduo pode até mesmo ter um funcionamento prejudicado diante da suposta ameaça, enquanto uma pessoa sendo prejudicada por um cachorro está com medo e resolve fugir por conta disso. E uma pessoa ansiosa pode ver um cachorro a qualquer rua e ficar paralisada, mesmo que o cão não esteja nem mesmo olhando para ela. O problema ocorre quando o indivíduo não consegue lidar com nenhum tipo de incerteza, está sempre pensando em possibilidades perigosas que são pouco prováveis. Isso causa sintomas exacerbados de ansiedade. Também é possível que o indivíduo não veja perigo onde ele não existe e que é comum numa situação de fobia. Vale lembrar que a ansiedade e o medo, apesar de diferentes, costumam andar juntos. Um exemplo é o caso de um paciente ansioso que tem medo de pegar o elevador, porque se pergunta constantemente: se o elevador travar, ninguém vai vir me socorrer. Agora eu vou falar do medo. O medo é uma reação natural do corpo diante de situações de perigo. Surge rapidamente após o reconhecimento de uma ameaça e vai embora assim que a ameaça é eliminada. Trata-se de um estado psíquico automático que ocorre diante de uma situação que necessita a avaliação de uma ameaça ou perigo a fim de encontrar o melhor plano de ação para garantir a segurança e integridade do indivíduo. Ele costuma ocorrer em situações tais como nos deparamos com o carro vindo em nossa direção, quando o chefe nos chama para conversar na sala dele, quando vamos fazer uma prova e percebemos que não sabemos o conteúdo, entre outros. O medo está presente em diversas situações, desde que haja uma ameaça real ao nosso bem-estar físico e psíquico. Ele também é caracterizado por uma grande excitação e tendência para a ação, pois surge em situações que provocam uma resposta de luta. Os sintomas físicos do medo são o tremor, o suor frio, palpitações, pernas bambas, entre outros. Quando esses sintomas ocorrem de maneira instantânea, eles percebem e dão o nome de susto. Existem casos que esses sintomas vêm acompanhados de uma sensação de morte iminentemente e é chamado de pânico.
No entanto, nem sempre o medo é uma sensação ruim. O ser humano possui um desejo intrínseco de superar seus medos. De fato, quando estamos com medo, o organismo libera substâncias que podem gerar prazer, como adrenalina, dopamina, endorfinas, ocitocina, entre outras. É um motivo pelo qual gostamos tanto de filmes de terror e montanhas-russas. Agora vou falar da angústia. A angústia caracteriza por um sentimento negativo acentuado que parece não ter fim. A angústia costuma surgir sem causas aparentes. Pode causar sintoma físico, como um aperto no peito, sensação de na garganta, peso sobre os ombros e nuca, tensão muscular, sensação de um buraco no estômago, entre outros. Não raramente a angústia está associada a um sentimento apreensivo a respeito da condição humana e do mundo em geral. Não se deve confundir angústia com depressão, por mais que hajam sintomas parecidos. A depressão é um transtorno de humor crônico, enquanto a angústia, embora presente em transtornos depressivos, é um estado psíquico que tende a se resolver em pouco tempo. A angústia pode ser também um sintoma de transtornos ansiosos, doenças físicas ou intoxicações por substância. Vou falar sobre preocupação. A preocupação é mais um daqueles sentimentos negativos naturais do nosso organismo. Todos se preocupam com coisa. Ela é importante para nossas vidas, pois nos ajuda a pensar em soluções para possíveis problemas antes mesmo que eles aconteçam. E ao caso de pegar uma grande chuva antes de sair de casa, nós nos preparamos, levamos um guarda-chuva. Você se preocupa se irá chover, então isso é uma preocupação antecipada e já nos preparamos para aquela situação que possa ocorrer. O problema é que a preocupação também pode ser patológica e está envolvida no desenvolvimento no transtorno de ansiedade. Contudo, a preocupação não costuma causar sintomas físicos intensos como a ansiedade e o medo. Por último, o estresse é um tema oriundo da biologia e ocorre quando o organismo é submetido a uma sobrecarga de esforço ao qual ele não está acostumado. É o caso de uma pessoa que levanta pesos em excesso. Há uma sobrecarga nos músculos e na coluna vertebral, que pode trazer consequências como lesões. Quando se trata da saúde psíquica, o estresse é causado por uma situação de sobrecarga emocional ou de trabalho psíquico. Ele pode ser oriundo de situações traumáticas, como a morte de um ente querido, ou de situações corriqueiras, como uma sobrecarga de trabalho psíquico, que costuma acontecer com profissionais de diversas áreas. Então, eles não são iguais, tem uma diferença. Então, a partir de agora, você vai saber qual a diferença da ansiedade, do medo, da angústia, do estresse e da preocupação. Muito obrigada e até o próximo vídeo.